Pedro, vamos começar do começo, como eu costumo brincar. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória empreendedora. Me diz um pouquinho, conta um pouquinho da história da Livraria Cultura. Como começou e como é que você se envolveu com o negócio enfim, como é que foi o empreendedorismo, como o empreendedorismo apareceu na sua vida? Bom, a história começa, na realidade eu sou segunda geração. A história começa com minha mãe, que em 1947, no pós-guerra, meus pais são fugidos do nazismo, em 1938 saíram da Alemanha, conseguiram ir para a Argentina, não para o Brasil, porque o Getúlio não permitiu que os refugiados entrassem, mas depois conseguiram visto e vieram para o Brasil. Muito bem, aqui nasci, e meu pai era representante comercial da indústria de confecção, e em 1947, já no pós-guerra, portanto, 2 anos após o fim da guerra, meu pai tinha dificuldades em sustentar os 2 filhos que tinha junto com minha mãe. Então minha mãe precisou achar alguma coisa para fazer. Então ela inventou uma história de criar uma biblioteca circulante. Ela com 10 livros em alemão, porque os amigos eram alemães e sentiam falta de alguma coisa para ler. Então ela adquiriu 10 livros, literatura, e passou a alugar esses livros como se faz com a videolocadora. Exatamente da mesma maneira. O prazo era mais ou menos 1 semana, não era contado com rigor, um dia mais, um dia menos, e as pessoas alugavam esses livros. Os livros eram encadernados e aguentavam 2, 3, 4, até 10 pessoas ou mais que lessem aquele livro sem que ele desmontasse. Esse foi o início. E aí a gente faz a gente pula um tempão, algumas décadas, e chega no que é a Livraria Cultura hoje. Chega porque esses leitores chegaram num momento e disseram para minha mãe, que chamava-se Eva, disse, por que você não vende livros? Não começa a vender livro. Tá, amanhã é aniversário da minha tia, certamente ela ia gostar. Exatamente. Então, estimulado por esses sócios, aspas, dessa biblioteca, ela começou também com um pequeno varejo de pouca coisa, muito pouco livro, de começar a vender também alguns livros. Até que em 1969 fomos para o Conjunto Nacional e lá eu entro para ajudar, porque aí quase deu uma crise familiar, nós não vamos ter dinheiro para pagar aluguel, condomínio, de tudo aquilo. Aí decidimos que eu ia para lá também para ajudar. Quer dizer, se tivesse que faltar pagar salário, seria o meu. Não, de mais ninguém. De mais ninguém. Falar um pouquinho agora de empreendedorismo, propriamente dito. O Pedro participou logo no começo do Estadão PME, desse projeto, que é um projeto multiplataforma e que, portanto, a gente faz também alguns eventos direcionados para tentar inspirar um pouco a questão empreendedora, para tentar até, porque não, formar um pouco dessa cultura empreendedora no país. E eu te perguntei na época, isso deve ter sido 2011, final de 2011, por aí, já faz um tempinho, te perguntei a respeito de mão de obra. Se vivia uma dificuldade de mão de obra no país. Os pequenos empresários reclamavam, pelo menos, dessa questão. Queria que você fizesse uma análise, porque você tem uma análise muito bacana a respeito de mão de obra no país. Eu queria que você contasse um pouquinho. Claro, no caso de vocês, na Livraria Cultura, mas olhando de uma maneira geral a preparação desses funcionários que acabam fazendo muito dos negócios, do sucesso ou não das empresas e dos negócios. Aliás, Daniel, isso é uma preocupação constante e, infelizmente, crescente. Eu gostaria que ela fosse o contrário, que ela fosse decrescente, que nós tivéssemos uma boa qualidade de mão de obra disponível em todos os segmentos que a gente vive, e a realidade não é essa. Hoje em dia, eu acho que sofremos do apagão do ensino, que as pessoas vêm para o trabalho, dizem que tem formação, mas na prática não sabem muito bem. E o que eu estou falando um pouco é uma coisa que até escrevi no editorial da revista que está agora do mês de fevereiro, um pouco que eu fiquei absolutamente perplexo, que o CREMESP aqui em São Paulo, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, reprovou perto de 60% dos médicos no exame que tem o CRM, né? Exatamente. O que eles chamam de CRM, Conselho Regional de Medicina. Isso. Exatamente.
60%, que não sabiam que é uma pneumonia e coisas assim. Quer dizer, são médicos formados e estamos aí, né? É difícil, né? Advogados, a OAB reprova 80%, ou um número a média, enorme, se não me engano, é muito mais que a metade. Exatamente. Então, bom, temos outros cursos superiores, né? Não é apenas medicina e direito, sabe? Temos engenharia, temos arquitetura, temos veterinária. E como é que ficamos nós, né? Que somos consumidores desses profissionais, né? Somos clientes desses profissionais. Então, tá muito difícil achar gente qualificada, ou por desinteresse, ou por má formação. E aí vocês convivem com essa dificuldade, né? Eu acho que todo empresário nesse país convive com isso hoje em dia. Tem uma dica que você consegue deixar para quem pensa em empreender hoje? Ou um pouco disso, tudo que a gente falou acaba sendo uma dica? Eu acho que tudo acaba sendo uma dica, se você pensar e refletir um pouquinho. Mas tem uma coisa que eu gostaria de deixar registrado assim. Para empreender, é necessário que você tenha compromisso. Compromisso com o teu cliente interno, com o cliente externo. Não deixe de te faltar isso, porque senão vai ser um desastre. Tenha compromisso, sim, apesar dos exemplos que nós temos aqui nesse país, que de cima para baixo ninguém tem compromisso com nada, a empresa precisa ter compromisso com seus clientes.